Graça e paz, queridas irmãs. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso devocional. E o tema de hoje é o processo de cura. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Jó, o capítulo 5 e os versos 17 e 18, que vai dizer assim: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear a sua vida e fazê-la andar em círculos, caso não sejam devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 de suas possíveis causas. A primeira é: a origem de suas feridas pode ser você. Sim, podemos ser as causadoras das nossas dores através das escolhas que fazemos. Somos livres para fazê-las, mas não escapamos das suas consequências. Às vezes, escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que resulta em decisões erradas, e essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. Sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas à doença. Até que certa vez visitei um leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam-se e se ferem sem perceber, simplesmente porque perderam a sensibilidade. Da mesma forma, podemos padecer internamente em virtude da nossa insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequências. O caso de Josias ilustra bem esse princípio. Josias foi um rei temente a Deus. Depois que encontrou o livro da lei, que estava perdido no templo, percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado e restaurou a religião judaica. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa chamada Ruda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar deles não conhecerem seu conteúdo, 2 Crônicas 34, 24. Isso quer dizer que ele nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, examine em suas raízes, se suas raízes têm estado insensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Às vezes causamos machucados a nós mesmas, quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Mas, mais uma vez, Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou seu exército e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe que, por ordem de Deus, estava indo guerrear contra outra nação e que o rei de Judá seria destruído se interferisse. Entretanto, Josias não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou numa batalha. Resultado: foi morto ao ser atingido por uma flecha. 2 Crônicas 35, do 20 ao 24. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo em uma batalha que não era dele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Imagine, por exemplo,
algumas situações. Há uma intriga entre membros de uma família, que não é a sua, e você pensa que pode dar a sua opinião. Ou um desentendimento no ambiente de trabalho, que não lhe diz respeito, e de repente você faz uma avaliação, sem ser solicitada, ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesada se insistir em uma guerra que não é sua. Em segundo lugar, por outro lado, a origem das suas feridas pode ser causadas por outra pessoa. Provavelmente você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e sermos feridas por alguém que mais amamos, seja por palavras, atitudes ou pela falta de ambas. Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar em querer colocar o último prego no caixão. Quando Davi, humilhado, fugia de Absalão, que lhe havia tomado o trono, um parente de Saul chamado Simei acompanhou sua fuga amaldiçoando e jogando-lhe pedras, 2 Samuel 16, do 5 ao 8. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia se alegrar com aquela perseguição. Em terceiro e último lugar, as circunstâncias também podem ser a causa das suas feridas. O luto, a tragédia, os problemas financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo que não esteja sob o nosso controle pode gerar um profundo sofrimento. Isso sem contar as tragédias mundiais e guerras entre nações, cujas consequências são desemprego, fome, desvalorização da moeda e um aumento no custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes, e Jesus foi muito claro a esse respeito, ao dizer: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A boa notícia é: existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Aquele que permite a sua dor é também um médico que traz alívio. Que contraponto! Mulher, a correção nas mãos do Senhor tem um propósito muito mais amplo do que somente o da disciplina, mais do que apenas nos endireitar. Ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Amém? E hoje foi um tema muito pontual, né? Foi falando sobre o processo de cura. E como diz aqui em Jó, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também cura. Porque esse processo de cura muitas vezes vai doer, né? Mas o mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que cura essa dor. E é tão maravilhoso que através das nossas dores e através da nossa cura, outras pessoas vão receber também cura, né? E isso é maravilhoso, o que Deus faz. E hoje também nós aprendemos, né, que muitas das origens das nossas feridas são causadas por nós mesmos, né? Porque às vezes nós entramos em guerras, em situações que não são nossas, não cabe a nós, né? Mas a gente quer se envolver, a gente quer entrar, ou a gente tomar alguma indecisão impensada e lá na frente as consequências vão vir. Deus, ele nos perdoa, né? Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, mas a gente tem que sempre ponderar e sempre pensar que todos os nossos atos ele vai ter uma reação. Todos os nossos atos, eles terão uma consequência. Então, isso tem que fazer a gente refletir, parar, antes de a gente tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão, de a gente falar
o modo da gente se expressar. Tudo isso vai influir, porque depois que você fizer isso, as consequências elas virão. Vamos dar, por exemplo, eu estou com muita raiva de uma pessoa e aquele momento de fúria, eu penso mil e uma coisas daquela pessoa e eu encontro com ela e eu jogo tudo na cara dela. E aquilo ali causa uma ferida naquela pessoa. E depois vai causar um arrependimento em mim. Porque eu vou falar coisas que eu não deveria ter falado. Mas porque eu me deixei ser dominada pela ira, eu falei. Né? Igual muitas pessoas acontecem hoje em dia, de matar outro. Porque por causa de uma decisão impensada. É tomada pelo aquele momento e mesmo que ela se arrependa, mas não vai trazer a vida da outra pessoa de volta. O Senhor vai perdoar ela, mas vai haver a lacuna. Vai haver sempre aquela sensação, eu matei uma pessoa no momento de que eu não deveria ter feito isso, né? Por causa de uma coisa simples, uma bobagem. Mas porque deu invasão à ira e acaba cometendo esses atos sem pensar, né? Então, muitas vezes a gente vai entrar em discussão de alguém que não nos cabe, né? Se você for para aconselhar a pessoa, tudo bem. Mas tem confusões que não nos cabem. E aqui a autora, ela colocou alguns pontos e deu, né, essas instruções a gente, trazendo à memória, assim, para que a gente não venha ser a causadora das nossas feridas, né? Em segundo lugar, ela pontuou algo que também, uma ferida que pode ser causada por outra pessoa, né? Quantas vezes a gente não foi ferida por outra pessoa, né? A gente esperou algo de uma pessoa e ela não correspondeu, e a gente foi ferida por receber uma palavra, né? Então, muitas vezes a gente é ferida por causa das pessoas também. Essa pode ser uma das feridas da nossa alma, causada por alguém, né? Às vezes você espera uma atitude de uma pessoa e a pessoa não tem. Às vezes você se doa tanto para uma pessoa, mas não é correspondido. E isso acaba trazendo feridas para a nossa alma e frustrações. E em terceiro lugar, ela também colocou que as circunstâncias, elas podem ser também as causadoras das nossas feridas, né? É importante a gente saber identificar, até para que a gente possa apresentar ao Senhor as nossas feridas, para que Ele possa restaurá-las, né? Então, as circunstâncias muitas vezes podem sim causar feridas, como aqui ela colocou alguns exemplos, como luto, problemas financeiros, alguma tragédia, o distanciamento de certas pessoas, né? Quando alguma situação sai do nosso controle, isso também pode causar uma ferida. Mas no final ela vem com a boa notícia, que existe cura para essa ferida. Você não é a sua ferida, mas ela tem como ser tratada. Tem um medicamento que pode tratar a sua ferida. Não é maravilhoso a gente saber isso, né? Que há um Deus todo-poderoso, que Ele é soberano, que Ele controla tudo e Ele tem poder para levar remédio para essa tua ferida, para a minha ferida, né? Como é maravilhoso. E eu sempre agradeço muito a Deus pelas curas que Ele liberou sobre a minha vida, principalmente curas emocionais, né? Que muitas vezes nos prende. Mas o Senhor, Ele é a boa notícia, Ele é a cura, né? Ele é o antídoto. Ele é aquele que, mesmo que permita a ferida, mas Ele restaura, e restaura de maneira integral, né? Então, se você tem feridas, né? Se você tem se sentido machucada, ferida por algo ou por alguém,
né? Que você possa ir diante do Senhor nesse dia e apresentar ao Senhor, né? E se você muitas vezes não tem assim a percepção de que feridas você tem, peça para Ele revelar, né? E Ele revela, e que você possa estar abrindo o seu coração para que o Senhor possa restaurar, para que o Senhor possa te curar. Amém? Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia, né, de aprendizado, que tem sido tão rico, tão abençoador, esses momentos que a gente tem aprendido tanto, né? Tem sido realmente um processo terapêutico, trazendo cura para as nossas almas, para as nossas raízes. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso que a gente está vivendo, né? Juntas. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.